Hoje vamos falar sobre um dos temas mais subestimados, mas absolutamente cruciais no mundo dos investimentos: o que é a diluição de participação numa empresa. Não é apenas um termo técnico de contabilidade, é um mecanismo que pode fazer uma empresa crescer ou reduzir discretamente a tua fatia nela. Neste vídeo, vamos explicar por que é que até decisões honestas da gestão podem custar aos investidores os seus lucros futuros, que formas de diluição existem, como distinguir entre uma diluição prejudicial e uma diluição estratégica, e por que deves prestar muita atenção ao número de ações em circulação. Vê até ao fim para aprenderes como não perder dinheiro por confiar ingenuamente em boas notícias de empresas. Apoia o canal com um like e uma subscrição. Quando compras ações, tornas-te coproprietário de uma empresa. A percentagem que possuis depende do número total de ações em circulação. Se a empresa tiver 1.000 ações emitidas e tiveres 100, isso significa que detens 10% do negócio. Simples, não é? Mas tudo se complica quando a empresa decide emitir ações adicionais. Imagina que prometeram um bônus de 100 ações a um gestor. O total de ações passa a ser 1.100. As tuas 100 ações representam agora apenas 9,09%. Isto é diluição. Parece pouco? Imagina que investiste uma quantia significativa e a empresa distribuiu discretamente opções sobre ações, atraiu novos investidores ou fez uma fusão. Cada vez que aparecem novas ações do nada, a tua fatia encolhe. O negócio pode ser o mesmo, o lucro também, mas a tua parte desse lucro é menor. E pode piorar. Junta-te ao nosso canal do Telegram, onde publicamos anúncios de novos vídeos e artigos. Os links estão na descrição ou no primeiro comentário fixado. O pior é que a diluição não acontece apenas com prêmios. Também ocorre quando se angaria capital. Imagina que uma startup quer expandir-se, mas não tem dinheiro. Emite ações adicionais e vende-as a um investidor. A partida faz sentido, entram fundos para o crescimento. Mas se esse dinheiro for mal gasto, tu, como acionista existente, estás apenas a financiar uma ambição sem fundamento. Mas nem toda a diluição é má. Imagina que a empresa capta $1 milhão e compra com isso um negócio altamente lucrativo. Sim, a tua fatia ficou menor, mas o bolo cresceu. E às vezes, uma fatia menor de um bolo maior é mais valiosa. Esse é um exemplo de boa diluição. Aqui a palavra-chave é eficiência. Mas há outro cenário. Uma empresa com um modelo de negócio deficitário emite ações apenas para sobreviver até ao trimestre seguinte. O dinheiro vai para salários da gestão, escritórios e marketing, sem reformas, sem melhorias. E a tua fatia continua a encolher. Se não estiveres atento a este processo, perdes dinheiro. Em silêncio. Então, como distinguir uma má diluição de uma boa? A resposta está nas motivações e nos resultados. Se a empresa emite ações para comprar um ativo que gera rendimento real, isso pode aumentar o valor do negócio. Mas se as ações são emitidas apenas para evitar a falência, isso é um sinal de alerta. Compara. O lucro por ação aumentou depois da emissão? A eficiência da empresa melhorou? Se não, provavelmente estão a enganar-te. Por vezes, as empresas compensam a diluição antecipadamente. Por exemplo, recompram ações no mercado e criam um fundo de opções. Ou usam as participações dos fundadores para recompensar funcionários. Isso é justo, é transparente e demonstra respeito pelos investidores. Mas quando um acionista descobre a diluição depois de ela acontecer, isso já parece uma armadilha. Vamos ver um exemplo real: a empresa Joliver. No início havia 2 acionistas, o Joe e o Oliver. Cada um investiu $50 mil e recebeu 50.000 ações. Participações iguais, 50% para cada. Depois apareceu a Zoe. Ela investiu $100 mil e recebeu 100.000 ações. Resultado? O Joe e o Oliver ficaram com 25% cada um.
a Zoe com 50. O que é que isso significa? Que agora ela pode tomar decisões-chave sozinha. E tu, como acionista antigo, já não controlas a empresa. Curiosamente, a empresa cresceu. Comprou um concorrente, uniu receitas e aumentou os lucros. O Joe e o Oliver, apesar da redução da participação, começaram a ganhar mais. A fatia deles ficou mais pequena, mas o bolo ficou maior e mais saboroso. Este é o exemplo clássico de quando a diluição pode ser vantajosa. Mas mesmo esse cenário exige atenção. Um passo em falso, e a Zoe, tendo controlo, pode mudar a estratégia da empresa. Ou substituir a gestão, ou eliminar os dividendos, e tu ficas apenas a assistir. Existe também o processo inverso, a recompra de ações. É quando a empresa retira ações do mercado, aumentando assim a participação dos restantes acionistas. Isso é positivo. É sinal de que o negócio gera lucros e quer recompensar os investidores. Mas mesmo aí, deves olhar para a origem dos fundos. Se a empresa contraiu dívida para recomprar ações, isso já é acrobacia financeira e não uma verdadeira preocupação contigo. Os investidores devem prestar atenção não só aos lucros, mas também ao número de ações em circulação. Podes ver os lucros a subir, mas se o número de ações sobe mais depressa, o teu retorno desce. Observa indicadores como o lucro por ação considerando estrutura totalmente diluída. Isso dá-te uma ideia realista do valor futuro dos teus títulos. Deixa um like e subscreve o canal. Apoia a criação de conteúdo na nossa plataforma de membros, link na descrição ou no comentário fixado. Vamos agora aprofundar os mecanismos e estratégias que as empresas usam para diluir os acionistas, muitas vezes mascarando isso como inovação ou crescimento. Um desses mecanismos, os pacotes de compensação para a gestão de topo. Em vez de salários elevados, a empresa oferece opções ou ações. Por um lado, supostamente motiva a liderança a trabalhar para aumentar o valor do negócio. Por outro, conduz a uma diluição lenta mas constante das participações dos acionistas existentes. Estes bônus podem atingir milhões de dólares em novas ações que nem sequer são contabilizadas até serem efetivamente atribuídas. E um dia, a tua fatia na empresa tornou-se ligeiramente menor. Depois ainda menor. Até que percebes que já não tens 10%, mas 7%. Mas a verdadeira ameaça surge quando a gestão começa a emitir ações para esconder falhas. Suponhamos que o negócio está a dar prejuízo, as margens operacionais estão a cair, a dívida está a crescer. E a administração continua a garantir aos investidores: está quase a melhorar, só precisamos de um pouco mais de tempo e recursos. Emitem-se novas ações, entra capital e tu, como acionista, pagas pelas promessas deles. Um ano depois, a empresa entra em falência. Ou não vai à falência, mas continua estagnada. Este é um exemplo de diluição tóxica em que o valor da tua participação é sacrificado para a sobrevivência da empresa. No nosso site foi publicado um novo artigo. Há artigos gratuitos sobre ações, obrigações e ETF, para investidores desde o nível 0 até ao avançado. Visita e guarda nos favoritos. Outro motivo para a emissão de ações: fusões e aquisições. Quando uma empresa compra outra, pode pagar com ações em vez de dinheiro. Pode ser uma excelente estratégia se o ativo adquirido for verdadeiramente lucrativo e houver sinergias claras. Mas muitas vezes esses negócios servem apenas para criar uma ilusão de crescimento. Por fora, a empresa parece maior, mas por dentro continua a ser uma máquina ineficiente, agora ainda mais diluída. Um exemplo? Empresas do setor da cannabis, entre 2015 e 2018. Muitas delas triplicaram o número de ações, e o valor de cada ação caiu. Tens 1 milhão de ações, mas em vez de 1% da empresa, agora tens 0,23%. E se os lucros não mudaram, o teu retorno também não. É importante perceber que emitir ações não é um almoço grátis.
É uma das formas mais caras de angariar capital para a empresa. Por quê? Porque, ao contrário do crédito, que se paga com juros, o acionista é um parceiro e tem direito a uma parte dos lucros para sempre. É por isso que as boas empresas começam por pedir crédito, cortar custos, procurar parcerias. Só em último caso é que emitem ações. Se vires uma empresa a emitir ações com frequência, é um sinal de alarme. Especialmente se nem a faturação, nem as margens, nem os lucros estiverem a crescer. Agora, como podes tu próprio identificar o risco de diluição? Primeiro, acompanha a evolução do número de ações em circulação. Segundo, lê os relatórios. Lá encontras o lucro por ação diluído. Compara-o com o lucro normal por ação. A diferença entre os dois pode ser um alerta. Terceiro, verifica se a empresa tem um programa de recompra de ações e confirma como ele é financiado. Quarto, analisa os objetivos da emissão de ações. Se for para investir em ativos lucrativos ou aumentar a margem, ótimo. Mas se disserem algo vago como para necessidades gerais da empresa, desconfia. Quinto, compara com os concorrentes. Talvez haja empresas na mesma área que estão a crescer sem diluição. Então escolhe essa. Mas se todo o setor estiver dependente de emissão de ações como droga de sobrevivência, talvez nem valha a pena investir nele. Importa lembrar que não são só startups que usam diluição. Mesmo empresas grandes e maduras fazem isso. Às vezes para adquirir know-how, outras vezes para se reestruturar. Pode ser, por exemplo, para aceder a uma patente ou tecnologia através de uma fusão. A longo prazo, isso pode gerar um enorme valor adicional, mas, como sempre, o diabo está nos detalhes. Por isso, o investidor deve fazer uma pergunta essencial. Fico mais rico se a minha participação diminuir, mas o negócio crescer? Se a resposta for sim, porque a empresa está mais eficiente, lucrativa e transparente, então é uma diluição aceitável. Se a resposta for não, a minha parte é menor e o negócio continua na mesma, foge. Rápido! Deixa o teu like e subscreve o canal. Podes apoiar a criação de conteúdo na plataforma de membros, link na descrição ou no comentário fixado.